amados irmãos, que a graça do nosso Senhor seja com todos vós, amém. Inicialmente, minha palavra de gratidão é o privilégio de poder estar aqui em Vitória da Conquista pela primeira vez, e todas as vezes que tenho a oportunidade dada pelo Senhor de poder participar de conferências e pregar em outras igrejas, eu volto confortado por saber que nós não estamos sozinhos. E mesmo em meio à crise do movimento evangélico brasileiro, que tem infelizmente atingido até mesmo a nossa querida e amada Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso Senhor, por sua graça, tem mantido igrejas fiéis, pregadores fiéis, conselhos de presbíteros que amam o Senhor, amam sua igreja, amam sua santa palavra. E, portanto, minha palavra de gratidão ao Senhor, a organização das conferências DORT 400, do meu querido amigo pastor Lúcio, o privilégio de poder, mais uma vez, dividir aqui o púlpito com o pastor Josafá Vasconcelos, a quem sempre admirei, e antes de ser seminarista, já sentido chamado ao ministério, li e ouvia o pastor Josafá e pensava assim: será que um dia eu ainda vou ter o privilégio dado pelo Senhor de pregar ao lado desse homem? E Deus tem me concedido isso. As igrejas, Vitória da Conquista, a Igreja de Aliança, de forma especial, eu também me sinto em casa, porque parte do nosso rebanho veio para cá, Dona Elisete, Elisamar filha, e estão aqui sob os cuidados pastorais do reverendo Alexandre, do Conselho da Igreja de Aliança, e eu percebo como elas já estão enturmadas e familiarizadas aqui com todos os irmãos da Igreja Presbiteriana também em Conquista. Então, é um motivo de ações de graças ao Senhor. Eu sei que elas não estão sozinhas aqui, mas estão amparadas, acompanhadas, pastoreadas e amadas pela Igreja de Cristo Jesus. Nós vamos para a nossa segunda palestra. Eu gostaria de seguir o mesmo método que fizemos ontem. O tema para hoje é eleição e evangelização. E essa é uma das acusações que, por vezes, os reformados sofrem, de que, por ensinarem e pregarem a doutrina da eleição, eles não evangelizam, ou são péssimos evangelistas, não cumprem o chamado missionário, ou a ordem missionária dada pelo Senhor, a grande comissão. Na verdade, nós vamos perceber que nos documentos antigos não existe nenhuma incoerência entre a doutrina da eleição e a ordem evangelizadora dada por Cristo ao seu povo, à sua igreja. E o estudo dos documentos antigos, documentos confessionais como os cânones de Dort, nos mostram como esta é uma das falácias ainda hoje propagadas em nosso tempo. Ao mesmo tempo em que nós percebemos também a necessidade de, uma vez que conhecemos as antigas doutrinas da graça, com base nestes documentos confessionais, e todos eles sempre nos levam às Escrituras, ao centro das Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados então a sairmos da nossa letargia, que por vezes não permite que enxerguemos a grande realidade, o grande momento em que vivemos. Para os irmãos terem uma ideia, o trabalho importante que as igrejas presbiterianas fazem aqui, através de programas radiofônicos. Nesses últimos dias nós estivemos falando sobre os cânones de Dort, e o impacto foi grande na cidade. E várias pessoas mandando mensagens e questionando e ligando. E no final até nós dissemos assim: olha, se vocês quiserem continuar aprendendo, nós temos 2 boas igrejas e 2 pastores competentes e fiéis. Procurem o pastor Crispim ou o pastor Lessa lá e sigam em frente. Aí eles disseram: vocês deixaram o problema para a gente agora. Mas na verdade é esse o nosso chamado. E quando nós trabalhamos com esses documentos, nós precisamos entender uma coisa, uma verdade importantíssima, meus amados irmãos, é que desde os dias da Reforma, século XVI, pós-Reforma, século XVII, os reformadores e os seus discípulos nunca ensinaram aquilo que nós temos visto hoje, que é tão comum, a ideia de que todo crente tem liberdade para interpretar a Escritura como quiser. Eles nunca ensinaram nada acerca da livre interpretação das Escrituras. Na verdade, a tradução das Escrituras para a língua vernacular, a língua do povo, fomentou o livre exame das Escrituras. Mas as interpretações, elas sempre seguiam a herança e a tradição cristã.
Os documentos que foram produzidos então, eles não rejeitaram aquilo de bom que foi produzido no passado. Por exemplo, quando nós tomamos os cânones de Dort, eles vão se amparar na teologia agustiniana e vão lembrar. É interessante, o segundo capítulo da doutrina mesmo dos cânones de Dort, quando refutam o erro dos remonstrantes, afirmam que quando eles estavam negando a expiação definida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estavam resgatando dos infernos a heresia de Pelágio. Observem. Então, eles estavam lembrando, olha, o que Pelágio falou no século V foi mentira, heresia. E hoje, estes remonstrantes estão tentando fazer a mesma coisa, e eles se amparavam na Escritura e na interpretação antiga, por exemplo, agustiniana, e eles vão então se firmar em documentos confessionais. Então, mais uma vez eu repito, enfatizemos sempre o estudo dos credos e das confissões. A nossa igreja presbiteriana, assim como as igrejas reformadas do Brasil, são igrejas confessionais. Então, estudemos, preguemos com base nessa doutrina, confessemos a nossa fé baseados nesses documentos, evangelizemos com base neles. Por vezes nós nos esquecemos o efeito prático de usarmos os catecismos para doutrinar e evangelizar as pessoas. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou tomar o segundo capítulo da doutrina, a morte de Cristo e a redenção do homem através dela. Por que razão? Porque a expiação definida, como era chamada assim em Dort, nós conhecemos também como expiação limitada, é parte importante quando nós estudamos os eternos decretos de Deus, o decreto especial do Senhor com respeito a homens e anjos, o decreto da predestinação, e nós vamos perceber então que quando o Senhor resolve, por graça, escolher um povo para si, salvar homens e mulheres pecadores como nós, Ele nos envia um Redentor, o seu próprio Filho. E Ele vem para morrer por seu povo, então a sua expiação seria definida, seria limitada. Logo, quando nós entendemos essa doutrina, e o grande desafio para nós hoje é observarmos isso com base nos cânones de Dort, é percebermos que, na verdade, esta doutrina não vai fazer com que nós deixemos de evangelizar, mas nós vamos notar que ela vai nos motivar, ela vai nos impulsionar a tarefa e a obra evangelizadora da igreja. Então, a maior surpresa do Sínodo de Dort, no Sínodo de Dort, para os delegados ortodoxos, foi a descoberta de que eles não estavam tão de acordo quanto à extensão da expiação como haviam assumido. Por que razão? Eles criam nisso, mas eles discutiram bastante, gastaram bastante tempo sobre isso. Pastor Abraham falou ontem como os documentos eles iam e vinham, eles eram revisados, não eram aprovados assim rápido, de imediato. Então, de fato, por algum tempo, o sínodo teve muita dificuldade em encontrar um caminho para uma declaração sobre a morte de Cristo que todos pudessem aceitar. E como resultado disso, nós vamos perceber que o segundo capítulo da doutrina é um compromisso muito cuidadosamente articulado. À medida em que nós vamos vendo a exposição, através dos artigos, nós vamos notando o cuidado daqueles teólogos, delegados, em preparar, com base nas Escrituras, algo consistente, profundo, ao mesmo tempo pastoral, com base na Escritura, para que não houvesse nenhuma dúvida ou erro, uma vez que os remonstrantes estavam querendo negar esta doutrina maravilhosa, a doutrina que fala sobre a morte de Cristo e a redenção do homem através dela. Então, o primeiro artigo, eu lerei, fala sobre o castigo que a justiça de Deus exige. Vou ler aqui para vocês. Deus não é apenas supremamente misericordioso, mas também é supremamente justo. E conforme Ele mesmo revelou em sua palavra, a sua justiça exige que os nossos pecados, cometidos contra a sua infinita majestade, sejam castigados, não apenas nessa era, mas também na era por vir. Tanto no corpo quanto na alma. Não podemos escapar desse castigo se a justiça de Deus não for satisfeita. 3 referências bíblicas claras são utilizadas para fundamentar este artigo de número 1. Vamos fazer como ontem. Abram comigo primeiro em Êxodo capítulo 34. Vamos lá. Vocês vão lembrar desse episódio quando Moisés, Êxodo 34...
versículos 6 e 7. As tábuas da lei são entregues, e então o Senhor desce no versículo 5 na nuvem. Ali ele esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E então nos versículos de número 6 e 7 nós encontramos o que vamos ler agora juntos, todos a uma só voz. Vamos lá. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Deus não é apenas supremamente misericordioso, mas como nós vimos com base em Êxodo 34, Ele também é supremamente justo. Notem, quando nós ouvimos acerca da doutrina bíblica da eleição, quando nós estudamos sobre ela e começamos a perceber, conforme revelada nas Escrituras, o fato de que Deus escolhe um povo para si, e Ele então resgata esse povo com mão poderosa, revelando a sua misericórdia, que significa que Deus não nos dá aquilo que merecemos. Nós nos questionamos: como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Como o Senhor pôde agir desse modo? Comparem Êxodo 34 com Deuteronômio 7. Esta é uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 7, quando o povo está sendo exortado, as palavras do profeta Moisés, elas são belíssimas. Elas lembram do amor pactual de Deus em incondicionalmente escolher para si um povo, sendo misericordioso, mas ao mesmo tempo justo. Deuteronômio 7, a partir do versículo de número 6, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, há uma orientação antes para que eles não se misturassem, não se corrompessem. Ao entrar na terra de Canaã, eles não fizessem as mesmas coisas que os povos que não temiam ao Senhor faziam. Sacrificavam os seus filhos, bebês, queimando-os vivos para falsos deuses, dentre tantas outras coisas terríveis. Então Moisés lembra: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E então poderíamos nos perguntar: mas que interessante, Israel de fato era especial. Israel de fato tinha alguma coisa diferente, algo de destaque, algo que pudesse fazê-los objeto do amor de Deus, porque Deus então olhou para Israel e então previu que Israel seria tudo isso absolutamente. Observem o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Não vos teve o Senhor afeição. Essa é uma das passagens mais lindas da Escritura. Nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele os escolheu porque decidiu escolhê-los. Ele os amou porque decidiu amá-los. Não havia nada de bom em Israel. Bastou Israel experimentar a libertação, tendo sofrido 400 anos de escravidão no Egito por Faraó, e de repente no deserto já começou a reclamar, a desejar voltar para o Egito, a ter saudade da comida do Egito, das panelas de carne do Egito. Tudo mentira. Eles passavam fome, necessidade, eram escravos. Eles não tinham paz, verdadeira paz. Moisés está lembrando a eles
a suprema misericórdia de Deus, mas também a sua suprema justiça, caso eles se esquecessem do Senhor, se afastassem do seu Deus. Mas lembrem-se, o castigo que a justiça de Deus exige precisava ser expiado, aplacado, satisfeito. O padrão que nós percebemos aqui na antiga aliança se revelaria completo, perfeito, pleno em Cristo, quando o apóstolo então diria: e ele vos libertou do império das trevas. Veja, a mesma linguagem de escravidão e libertação, de redenção, e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós olhamos os cânones, nós percebemos esta verdade preciosa. Vamos para Gálatas capítulo 3, outra passagem aqui referente. Gálatas capítulo 3, por favor. Agora, sigamos juntos para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo de número 6, nos diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Leamos juntos o versículo de número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, os homens estão trancafiados, escravizados em seus pecados. Deus, conforme Ele mesmo se revelou em sua palavra, demonstra que a sua justiça exige que os nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade, afirma o artigo 1 de Dort, sejam castigados não apenas nessa era, mas também na era por vir, tanto no corpo quanto na alma. De modo que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O castigo então precisava ser satisfeito. A lei, ela exigia que o homem então pagasse pela quebra desta própria lei, pela quebra dos mandamentos do Senhor. E aí nós percebemos então onde a satisfação ou a exigência de Deus seria cumprida através ou por meio de Cristo. Me permitam ler o artigo de número 2. Nós, contudo, não podemos cumprir essa satisfação e nos livrar por nós mesmos da ira de Deus. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o seu Filho unigênito como nosso fiador. Por nós, ou em nosso lugar, Ele foi feito pecado e maldito na cruz, para que pudesse em nosso favor satisfazer a Deus. Gálatas 3, observem, versículo de número 13. Leiam, por favor, comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Conclui o apóstolo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós então notamos como o mesmo padrão de exposição ou de ensino a respeito desta doutrina aqui é cumprido em Dort. Notem, a palavra de Deus deixa claro que a justiça exige que o pecado seja punido. O pecado precisa ser punido porque ofende a Deus. O que nós notamos hoje é que se as pessoas pensam sobre o pecado, elas se concentram apenas nesta questão, acreditando que é um mal inerente o pecado, e que este problema ele vem por conta das relações humanas. Nós pecamos contra as pessoas, mas não se esqueçam, todo o pecado, diz a Escritura, é contra Deus. Todo o pecado ofende o Senhor. O pecado viola a infinita majestade e bondade do nosso Deus. E a Bíblia claramente vai mostrar para nós que essa ofensa infinita, ela será punida no corpo e na alma do pecador, tanto nesta vida como eternamente no inferno.
Então, o artigo fornece a resposta, o artigo de número 1 acerca disso. Mostra-nos a harmonia da misericórdia de Deus com sua justiça, que exige então satisfação para a mesma, para que então a misericórdia de Deus seja manifesta. Nós encontramos isso então no artigo de número 2. Nós lemos isso em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Parem e pensem um pouco comigo. Nós, criaturas limitadas, nós, criaturas finitas, que sempre estão adicionando os pecados cometidos mais e mais pecados, não podemos satisfazer ou nos libertar das exigências da justiça de Deus. E lembrem-se, é uma exigência infinita. Deus então nos escolheu por quê? Porque Ele decidiu nos escolher. Deus nos ama por quê? Porque um dia Ele decidiu nos amar. Ele, em sua misericórdia, então, nos ofereceu um substituto para fazer por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Jamais teríamos condições de satisfazer a justiça do nosso Senhor. Então, com base em Gálatas 3, na cruz, Jesus levou o nosso pecado sobre si, suportou a maldição da ira de Deus que deveria ter recaído sobre nós. E percebam, este artigo então vai se referir à obra de Cristo, utilizando a expressão para nós. Ele está escrevendo um documento importante para conforto e firmeza e confiança e fé das igrejas. Uma crise estava instaurada entre as igrejas, o falso ensino se disseminando, e então aqueles homens precisavam, com base nas Escrituras, reafirmar doutrinas fundamentais tão importantes e antigas. O Senhor então viria e o nosso Cristo, sendo a propiciação pelos nossos pecados, aplacaria a justiça do nosso Deus. Dort continua o sínodo e vai falar sobre o valor infinito da morte de Cristo. Observem a leitura do artigo de número 3. A morte do Filho de Deus é o único e o mais perfeito sacrifício e satisfação pelos pecados. Tem valor e méritos infinitos. É abundante o suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Observem Hebreus capítulo 9, por favor, versículos 26 e 28. Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 28. Se nós tomarmos a partir do versículo 23, entendendo o seu contexto, diz o autor aos Hebreus: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso aqui fala muito sobre tipologia na Bíblia. O tipos, na língua grega, é a figura. Cristo é o antítipo, ele é o significado perfeito desta figura. Então, os sacrifícios que eram realizados, eles apontavam para Cristo, mas não eram perfeitos porque eram tipos ou figuras. Cristo é o perfeito sacrifício. Esta é a linha de argumentação. Versículo 25: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. A figura precisava disso. O antítipo jamais. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Mas aí observem os versículos de 26 a 28, leiam comigo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre,
para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Observe então o sacrifício de Cristo aqui sendo apresentado como perfeito e completo. Somente a morte de Cristo pode satisfazer o pecado, e esta satisfação ela é perfeita. Veja, o valor inerente dessa morte, conforme o sínodo afirmou, é infinito, portanto, é suficiente para salvar o mundo inteiro, ou como alguns teólogos algumas vezes disseram, além de 1000 mundos. Porém, mencionar a suficiência da morte aqui é muito significativo no compromisso alcançado por Dort entre os ortodoxos. Muitos teólogos medievais adotaram a fórmula de Pedro Lombardo, que escreveu um texto medieval chamado As Sentenças, um texto básico de sua teologia, que dizia que a morte de Cristo era suficiente para o mundo todo, mas apenas eficiente para os eleitos. Essa distinção entre suficiência e eficiência implicava em uma intenção dupla na morte de Cristo. Uma intenção para o mundo inteiro e uma intenção para os eleitos. Exatamente como essas intenções deveriam ser entendidas e como elas se relacionavam, tornou-se então um debate importante para os delegados do sínodo. No final do século XVI, você vai encontrar, por exemplo, na ortodoxia reformada, Teodoro Beza de Genebra e seus seguidores assumindo a posição de que toda ideia de suficiência deveria ser rejeitada. Eles ensinaram que o propósito exclusivo e a intenção na morte de Cristo era salvar os eleitos. Falar de suficiência para eles implicava alguma intenção nessa morte para o mundo inteiro, o que eles disseram que não poderia ser verdadeiro e poderia tornar confusa a doutrina da expiação definida. Portanto, eles acreditavam que não era bom usar essa categoria. Lembrem-se, dentre os delegados, você tem homens que pensam de formas distintas, enquanto fossem ortodoxos. Então, veja que, ainda assim, a maioria do sínodo acreditava em uma distinção. Eles acreditavam que esta distinção, ela era importante, mas precisava ser trabalhada. Havia uma distinção entre a suficiência e a eficiência do sacrifício de Cristo. E ela era útil e também tradicional, mas eles não acreditavam que a suficiência necessariamente levaria consigo mesma alguma intenção da parte de Cristo para o mundo inteiro. Então, esse artigo aqui claramente vai usar a categoria de suficiência, representando uma concessão por parte daqueles que seguiam Beza, mas essa concessão lembraria aos delegados do sínodo, e está aqui firmado nos cânones, que o compromisso dos teólogos calvinistas com respeito ao enfrentamento de falsas doutrinas também precisava ser debatida de uma forma muito consistente. Por exemplo, a suficiência era uma categoria importante. Eles precisavam tratar disso. A extensão da expiação também. Eles precisavam dar respostas, por exemplo, a outra referência que eles citaram. Vamos para 1 João, capítulo de número 2. Em 1 João, capítulo de número 2, e esta foi uma das passagens hoje citadas ou utilizadas pelos ouvintes que nos questionaram no programa de rádio, diz, 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 2. Filhinhos meus, 1 João 2, de 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, muitos acreditam então que aqui o que João está dizendo é que a expiação de Cristo teve um alcance universal. O sínodo vai mostrar que, conquanto o sacrifício de Cristo, por seu poder, força e graça, como alguns teólogos afirmaram, poderia alcançar 1000 mundos, tal sacrifício ou expiação foi definida e aplicada tão somente para um povo. Por isso, segue Dort afirmando que a morte de Cristo tem um valor infinito.
Essa extensão, essa suficiência, elas são debatidas, mas perceba, de forma cuidadosa e pastoral, porque eles estavam lidando com uma questão que até hoje apresenta dificuldades para muitas pessoas. 1 João capítulo 2 vai mostrar que essa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, de forma alguma deseja afirmar uma salvação universal. Seria uma incoerência na Escritura, uma vez que o Senhor vai falar que alguns não entrarão no reino dos céus, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas a ideia aqui é da universalidade do alcance da mensagem do Evangelho, da obra de Cristo, ao atingir pessoas de várias nações, povos, tribos e línguas. Dort vai continuar e vai esclarecendo isso mais para a gente. Por exemplo, quando nós chegamos no artigo de número 4, por que a sua morte tem valor infinito, observem o que o sínodo afirma. A morte do Filho de Deus tem tão grande valor e mérito porque aquele que se submeteu a ela não é apenas o homem perfeito e verdadeiro, mas é também o Filho unigênito de Deus. Aí está a questão. Da mesma essência eterna e infinita com o Pai e o Espírito Santo. O nosso Salvador tinha que ter tais qualificações. Além disso, essa morte tem tão grande valor e mérito porque foi acompanhada da consciência da ira e da maldição de Deus, que pelos nossos pecados somos merecedores. Vejam que na mesma passagem, ou na mesma carta de João, observem 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. O versículo-chave utilizado pelo sínodo é o 9. Lerei a partir do versículo 7 apenas para a gente, para sermos inseridos no contexto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Leiam comigo, por favor, o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então ele vem ao mundo, mas de forma clara. Sua expiação seria definida ou limitada. O seu poder e glória poderiam atingir todo o universo ou 1000 mundos, como já falei. Mas ele salvaria aqueles que amou, ele alcançaria aqueles que escolheu. Quando nós observamos Dort comentando estas passagens, o artigo vai nos revelar, apresentar o caráter de Cristo, que poderia oferecer, o único que poderia oferecer um sacrifício tão perfeito. Notem, ele é tanto um ser humano perfeitamente santo, quanto o eterno unigênito Filho de Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Somente tal Salvador poderia suportar o pecado dos homens como homem e pagar o preço infinito de Deus. A justiça de Deus, sua exigência era infinita. Somente o próprio Deus poderia então satisfazê-la. Jesus realmente suportou a maldição que nos era devida, de dívida eterna. Jamais qualquer homem poderia pagá-la. Veja que, embora a palavra suficiência não seja aqui citada neste artigo, nós começamos a notar que o artigo parece explicar que a suficiência da morte de Cristo estava relacionada ao valor intrínseco dela. A pessoa de Cristo faz sua morte de valor infinito. Veja que aqui nós temos um significado adicional da palavra suficiência em termos de uma intenção de Cristo para o mundo. Mas esta afirmação não aponta, repito, para um alcance universal, para salvar todas as pessoas. Mas ele vem ao mundo, para o mundo, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Na sequência, então, o que é que nós temos? Artigo de número 5, a proclamação universal do Evangelho. Então, veja como o sínodo vai preparando o terreno para nos mostrar que, se nós não entendermos dessa forma, não percebermos isso de forma bíblica, bem orientados, nós vamos fechar as portas das igrejas.
Nós vamos pensar assim, de forma clara, se a expiação foi definida e se nós então percebemos que ela foi claramente focada somente para o povo eleito de Deus e que o Senhor já decretou salvá-los, então não resta-nos mais fazer coisa alguma. Na verdade, percebam que isso é apresentado com a necessidade da proclamação universal do Evangelho. Por que razão? O fato de Deus ter escolhido um povo para si não vai isolar, ou não vai sufocar, ou não vai desprezar a necessidade da proclamação do Evangelho. Por que razão? A igreja não sabe aquilo que somente o Deus eterno sabe. A igreja não conhece quem são as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas de Cristo que estão perdidas, me refiro a estas, são aquelas que vão ouvir a voz do bom pastor e quando a ouvirem, passarão a segui-lo e entrarão no seu aprisco. Como é que a voz do pastor, ela passa a ser ouvida para o mundo? Quando a voz do bom pastor, que está no Evangelho, ela é proclamada. Veja que o artigo de número 5 então vai dizer assim, sobre a proclamação universal do Evangelho. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crer em Cristo crucificado não perecerá, mas tem a vida eterna. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada universalmente, sem nenhuma discriminação, a todos os povos e homens, aos quais Deus, em seu beneplácito, envia o Evangelho juntamente com o mandamento de que se arrependam e creiam. Uma outra passagem que geralmente é citada para questionar essa doutrina está lá em 1 Timóteo. Quando nós tomamos, por exemplo, 1 Timóteo, vamos para lá, por favor, capítulo de número 4. Capítulo de número 2, perdão, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo é o de número 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, a ordem do apóstolo ao jovem pastor Timóteo é que a oração, através ou por meio da prática de súplicas, intercessões e ações de graças, não fosse discriminatória. Eles deveriam orar, ele como ministro e toda a igreja deveria ser orientada a orar em favor de todos os homens. Quem são todos os homens aqui? Versículo 2 responde: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Pensem comigo, imaginem cristãos sendo perseguidos, jogados às feras, queimados, crucificados assim como o seu Senhor, sendo agora ensinados que deveriam orar pelas autoridades as quais os perseguiam. Imagine a dificuldade que estes irmãos enfrentavam, mas o ensino bíblico é que eles deveriam interceder até mesmo por essas pessoas. Jesus disse: orem por seus inimigos, orem por eles. E aí, observem o que vai dizer então a sequência do versículo 2: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eles deveriam orar por isso, por paz. E isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Notem, todos aqui é uma referência a estas classes distintas de homens. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é que nós aprendemos então com isso? O que nós vimos, o que o artigo do sínodo aborda. Quanto à pregação do Evangelho, esta pregação deve declarar que todos os que creem em Jesus terão a vida eterna. Esta pregação deverá declarar que a promessa de vida em Cristo, assim como o mandamento de arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus, deve ser anunciada a todos, assim como eles deveriam orar por todos. Nós somos chamados a orar, até mesmo, repito, por aqueles que nos perseguem. O Senhor Jesus Cristo na cruz, o nosso Salvador, Ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitos crentes fizeram isso, em meio ao martírio, enfrentando a morte.
A ideia então aqui, irmãos, não é que o Senhor deseja salvar todos os homens, universalmente alcançá-los. A doutrina ainda a respeito de uma expiação definida é clara na Escritura, mas a vontade de Deus aqui então é demonstrada quando não somente pobres deveriam ouvir o Evangelho, ou homens deveriam ouvir o Evangelho, mas pobres ou ricos, homens e mulheres, velhos e crianças, reis, príncipes e pessoas do povo, todos deveriam ouvir a pregação da santa palavra de Deus. Notem, eleição e evangelização, portanto, não se contradizem. Os homens no passado, estes servos de Deus, se envolveram na tarefa de proclamar o Evangelho porque criam claramente na ordem dada pelo Senhor na palavra. Como isso é importante para nós, reformados nos dias atuais, que por vezes escolhemos a quem devemos pregar, que por vezes entendemos que somente os que estão distantes devem ouvir o Evangelho, ou apenas aqueles que estão nas classes mais marginalizadas precisam de Cristo. Uma das classes menos evangelizadas em nosso país é a classe mais rica da nossa nação. Nós temos dificuldades até mesmo de orar por essas pessoas, quanto mais chegar até elas e apresentar-lhes o Evangelho. Mas observem o que a Escritura nos diz, e o Sínodo então afirma claramente. Aqui nós temos um chamado inequívoco para pregar a Cristo para todos. A única limitação observada aqui é a ordem providencial da história, dada por nosso Deus ao longo da história. Nós aprendemos que Deus enviou pregadores a alguns lugares, abrindo portas e não enviando-os para outros lugares. Nós temos isso na história de Paulo. Intentou ir para um lugar e o Senhor disse: você não vai. O único impedimento que nós podemos enfrentar, meus amados irmãos, quanto a isso, é quando Deus não nos autoriza a ir. Mas se as portas são abertas e se as oportunidades nos são dadas, a Escritura então diz: nós devemos pregar o Evangelho sem discriminação. Onde quer que Deus nos permita fazê-lo, o Evangelho, repito, deve ser pregado a todos. Na história da igreja, em sua forte e grande maioria, homens que creram nessas doutrinas bíblicas, eles foram impulsionados e levados aos lugares mais distantes, por amor a Cristo, por amor às almas perdidas, para cumprir a ordem de Cristo, pregando o Evangelho a fim de que os eleitos fossem alcançados e objeto desta grande e poderosa salvação vinda do Senhor Jesus Cristo. O que é digno de nota aqui para nós é que, observem que novamente os cânones declaram que todos os calvinistas naquele sínodo concordaram que o Evangelho deve ser pregado a todos. E nós vamos ver novamente o compromisso deles com esta obra, e como nós temos aprendido aqui durante esses dias de conferência, o tom pastoral desses documentos nos ensinando como nós devemos agir, como nós devemos proceder, como nós devemos cumprir então a tarefa de evangelizar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero caminhar para o final, apresentando aqui os artigos de número 8 e o artigo de número 9. Primeiramente, o artigo de número 8 fala da eficácia da morte de Cristo. Diz assim: pois este foi o soberano conselho de Deus, o Pai, que a eficácia salvadora e vivificante da preciosíssima morte de seu Filho se estendesse a todos os eleitos. Então veja, eles vão desenvolvendo o pensamento doutrinário teológico e vão preparando então os seus leitores e ouvintes para este momento especial. Foi da sua graciosíssima vontade e intento conceder a fé justificadora apenas a eles e assim trazer-lhes infalivelmente a salvação, isto é, quis Deus que Cristo, pelo sangue da cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse eficazmente de todo povo, tribo, língua e nação, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e lhe foram dados pelo Pai.
Ainda quis Deus que Cristo lhes desse a fé, a qual, junto com outros dons salvadores do Espírito Santo, Ele lhes adquiriu pela sua morte, para que pelo seu sangue pudesse purificá-los de todos os seus pecados, tanto do pecado original, quanto dos pecados reais cometidos antes e depois da fé, e para os guardar fielmente até o fim, e finalmente os apresentar a si mesmo em glória, sem nenhuma mácula ou ruga. Alguns dizem assim: mas ensinar essa doutrina da eleição, da expiação definida ou limitada de Cristo, isso então limita o alcance da pregação do Evangelho, trancafia a igreja em guetos. Não é isso que nós vemos nas Escrituras, meus amados irmãos. Não é isso que nós percebemos à medida em que o Evangelho da graça de Deus ele era proclamado. Não é isso que nós vemos na revelação das últimas coisas no Apocalipse. Abram comigo, por favor, no capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Essa é uma das passagens extraordinárias do Apocalipse, quando no versículo 9, a partir daí, na visão que João tem, um pregador fiel do Evangelho exilado em Pátimos por pregar a verdade a respeito da expiação de Cristo, de que Deus amou um povo para si e então veio salvá-lo por meio do seu Filho. Ele lá então recebe uma mensagem de esperança, a revelação das últimas coisas. E observem o que ele vê. Versículo de número 9, leiam comigo. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Gente que foi redimida pelo Senhor desde os tempos antigos, daqueles dias apostólicos, e que morreram por amor a Cristo Jesus. Aqueles que ainda viveriam e morreriam, aguardando a consumação dos séculos, o retorno glorioso do Rei. Não, meus amados irmãos, não há contradição entre a doutrina bíblica da eleição e a doutrina bíblica acerca da evangelização que a igreja precisa atender. A ordem do Senhor: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão. Este é o imperativo em Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações. De que maneira? Indo. Vocês devem sair, preguem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E a promessa do Senhor, se fizermos isso, é: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quanta gente aqui nós podemos ver, multidão que não se podia contar, eleitos de tantos séculos, eleitos que ainda serão chamados. E a igreja não pode perder o seu fervor e paixão por pregar a salvação e a glória de Cristo. O Evangelho em sua inteireza, como nós ouvimos desde o primeiro dia: o homem está morto em seus delitos e pecados, o homem é depravado totalmente, ele não pode responder ou amar a Deus, a não ser que o Senhor venha, intervenha e o traga à vida. A não ser que um Salvador maravilhoso se manifeste, o único que tem poder para salvar, e o redima por completo, perdoando todos os seus pecados, lavando-o com o seu precioso sangue e o guardando e o protegendo até o dia final. Quando nós lemos Hebreus e aprendemos sobre o ofício sacerdotal de Cristo, nos ensina a Escritura: Ele faz constante intercessão por nós. Ele é a garantia nos céus da nossa salvação. Intercede constantemente por nossa salvação. Sem Cristo, meus amados irmãos, isso é impossível. A multidão aqui toda foi comprada por Ele. Vejam, gente de todos os lugares, povos, línguas, nações. Por vezes nós somos muito tímidos. Nós nos acostumamos com o politicamente correto. Nós vivemos uma geração chamada floco de neve. Qualquer coisa as pessoas estão se desfarelando, elas se desfazem, e nós temos medo de dizer a verdade. A verdade deve ser falada em amor.
mas ela deve ser pregada em todo o seu conselho deve ser pregado. A verdade deve ser anunciada, e a verdade é clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou tomando as palavras de Charles Spurgeon, pregador do século XIX. Ele disse: a Bíblia é tal qual um leão enjaulado. Você só precisa abrir a jaula, o resto você sabe o que o leão vai fazer. Nós precisamos abrir as nossas Bíblias e precisamos então testemunhar da verdade de Cristo. Nós precisamos orar para que o Senhor levante jovens pregadores da palavra, que o Senhor encha do poder do Espírito os pregadores que nós temos fiéis, para que não tenham medo de dizer a verdade e proclamar esta palavra maravilhosa. Porque no final de tudo, meus amados irmãos, Dort vai encerrar falando o seguinte: quando fala sobre o cumprimento do conselho de Deus, ele vai mostrar, ou ele vai falar, que Cristo sempre terá uma igreja, ou seja, Cristo sempre terá um povo para si. Com isso eu quero encerrar. Esse conselho, que procede do amor eterno de Deus pelos eleitos, tem sido poderosamente cumprido desde a fundação do mundo até o momento presente. E continuará ainda a ser cumprido, ainda que as portas do inferno tentem frustrá-lo inutilmente. No tempo oportuno, os eleitos serão ajuntados em uma união, e sempre existirá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo, aqueles por quem ele morreu. Essa igreja amá-lo-á firmemente e servi-lo-á fielmente como seu Salvador, o qual como noivo derramou a sua vida na cruz pela sua noiva, e celebrará os seus louvores aqui e por toda a eternidade. O maravilhoso e salvador plano de Deus foi elaborado em todas as gerações da história da igreja. Não esqueçam disso. Os eleitos serão sempre reunidos, mas a obra de Deus sofrerá sempre oposição, resistência da parte do diabo. E uma das suas estratégias mais importantes e sutis é distorcer a verdade a respeito da expiação do nosso Cristo, desta verdade gloriosa de que Deus amou um povo e decidiu escolhê-lo. Satanás vai promover ataques à verdade do plano salvador de Deus, enquanto ele procura criar incredulidade nos corações. Mas nunca se esqueçam, a graça sempre triunfará. A graça de Deus sempre triunfará sobre os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus receberam sua graça e sempre serão renovados para o seu serviço. E uma coisa aqui então, para a gente fechar, geralmente se pergunta: mas isso não vai tornar então os crentes libertinos, fracos, desleixados? Paulo faz essa pergunta retórica: então pecaremos mais para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Não pensemos assim, pois a Escritura não nos ensina. Uma das evidências da nossa eleição é que nós cremos de fato na obra expiatória de Jesus. Longe de levarmos uma vida negligente, nós procuraremos uma vida santa. A graça de Deus vai trazer os eleitos para a igreja. É o lugar que nós devemos mais amar neste mundo. Estar com o povo de Deus, estar na igreja, não deixar de congregar. É onde eles amam, é onde eles adoram, é onde eles servem ao seu amado Salvador. Esta igreja, irmãos, eu concluo, sempre será preenchida com os louvores de Deus, com sua graça e sua misericórdia. Olhem que interessante, nós trabalhamos um documento que completa 400 anos, tão atualíssimo, porque essas antigas verdades que foram expostas são as verdades que nós ainda hoje amamos e prezamos, porque elas estão registradas aqui, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Vamos orar. Senhor, te bendizemos o nome, o privilégio de mais uma vez estudarmos a tua palavra, sendo guiados por um documento tão fiel. Como de forma pastoral tratou assuntos
por vezes delicados, de difícil abordagem, mas sempre focados no ensino bíblico. Quando o Senhor usa expressões que por vezes são difíceis para nós, estes documentos então nos auxiliam como uma exposição clara e fiel das antigas doutrinas da graça. E nós somos iluminados pelo Teu Santo Espírito, assim como estes homens foram iluminados no passado para estudar e ensinar as Escrituras, beneficiando a muitos, a nós hoje, quando podemos estudar a Tua Palavra e nela encontrar todas estas doutrinas preciosas. Que segurança, ó Senhor, nós temos em Jesus, que morreu por nossos pecados, que veio ao mundo para morrer por seu povo, uma expiação tão poderosa que poderia alcançar e salvar até 1000 mundos, mas que foi prova de amor quando definida foi para salvar e alcançar apenas o seu povo eleito. Não há nada de bom em nós, Senhor, não merecíamos tamanho favor e graça, mas nós somos lembrados hoje mais uma vez. O Senhor nos escolheu porque decidiu nos escolher. O Senhor nos amou porque decidiu nos amar. Louvado, Senhor, seja o Teu santo nome para todo sempre. Em nome de Jesus.